Boa noite, amigos do Dicas Históricas, tudo bom com vocês? Bem, conforme nós viemos anunciando essa semana, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre como montar, né, um TCC, como montar uma monografia. E hoje é o nosso primeiro vídeo, né, sobre esse assunto. Não existe uma fórmula, né, para você montar escrever um TCC, uma monografia, mas nós temos que prestar atenção em alguns dados que são importantes na hora da gente escrever. O primeiro, né, é sempre ideal ter um projeto de pesquisa, um plano de trabalho também, porque esses instrumentos vão favorecer que você tenha uma boa rotina de trabalho e que você tenha diversos tópicos como referência, tá? Essa é a primeira live, o primeiro vídeo, na verdade, que nós estamos fazendo. O objetivo é não esgotar o tema nessa sessão inicial de hoje, dia 25 de junho de 2019, mas que nós possamos, ao longo dos nossos vídeos, trazer aqui algumas questões que são importantes, ao meu ver, para que nós possamos divulgar isso e fazer com que trazer uma contribuição para os participantes dos nossos canais, ok? Aqui no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Muito bem. Primeiramente, quando você vai escrever um TCC, uma monografia, você tem que ter um plano de trabalho, um projeto de pesquisa pronto. E o primeiro ponto que você tem que prestar atenção é justamente você ter um tema que te agrade, um tema que seja compatível com os seus objetivos. Ou seja, um tema ao qual você tem uma certa empatia. Se você não for simpático com esse tema, se esse tema não te agradar, obviamente que temos um problema aí. Porque como é que você vai escrever um trabalho que você vai conviver ali alguns meses, ou até, se for o caso, se for uma dissertação de mestrado, 2 anos, se for um doutorado, 4 anos, se for até por exemplo, um livro que você vai escrever, às vezes existem trabalhos que duram até uma década. Então como é que você vai ficar tanto tempo pesquisando primeiro, né, um tema e depois escrevendo que você não gosta? Então, primeiramente, o ponto 1 é que esse tema seja muito aprazível para você, que você se sinta confortável em escrever sobre esse tema, que você se sinta bem à vontade, ok? Isto posto, né, quer dizer, você com uma facilidade de escrever esse tema, com que seja uma coisa que não seja um bicho de 7 cabeças para você, fica tudo mais fácil. O segundo ponto é o seguinte: você tem que pensar por que você quer escrever sobre esse tema. Esse tema te traz uma lembrança para você de alguma coisa boa, um tema que você vem pensando há muito tempo, que você quer desenvolver. Existe algum propósito para você escrever esse tema? Esse é o primeiro ponto. Ou você tirou esse tema da cartola? Bem, se você tirou esse tema da cartola, eu recomendo que você não comece a escrever logo sobre ele, que você amadureça a ideia, que você fique pensa bastante, não existe um tempo para você pensar sobre isso, mas amadureça a ideia. Pense que é sobre isso realmente que eu quero escrever. Segundo, em que isso vai agregar para mim? Porque, digamos, por exemplo, que a gente está falando aqui no canal de história, mas que você, por exemplo, seja simpático à história republicana do Brasil pós-30. E aí um belo dia, você viu na televisão falando sobre a colonização espanhola na América Latina. E aí você, é legal esse tema de colonização espanhola. E você diz, vou escrever sobre esse tema. E aí você começa a escrever, só que você, primeiro, é um tema efêmero para você, é um tema que você muitas vezes sentiu simpatia, mas só durante algum tempo, depois você volta aquilo te parece estranho de novo. Então, é um tema bom, mas que você ali teve um momento de uma luz ali que você achou legal, mas que você, ao longo de meses, isso não vai sustentar a tua pesquisa. Então, pense bem. Eu costumo dizer para os meus alunos de graduação que eles entram na faculdade, né? E aí, geralmente, existe um certo, digamos, vício acadêmico de só se pensar
em escrever sobre um TCC ou monografia nos 2 últimos períodos, que justamente existe uma disciplina chamada TCC1 e TCC2 também. E aí no TCC1, o cara passa lá numa faculdade de 4 anos, ele passa lá 3 anos só estudando matérias teóricas, desenvolvendo trabalhos práticos, começa um estágio, etc. Mas ele vai pensar no TCC somente faltando 1 ano para ele defender. E aí, gente, não tem como. É um perigo, é um risco, porque é muito complicado. Você em 1 ano, você já tem que estar com o trabalho pronto, inclusive. Então eu costumo falar o seguinte: entrou na faculdade, começou a desenvolver a sua faculdade, as disciplinas. Primeiro período, já no segundo começa a amadurecer a ideia, porque você já pode começar a trabalhar a partir do segundo período. Você já pode começar, a partir do segundo período, começar a reunir indícios, pesquisas, você começa a reunir bibliografia para escrever o seu trabalho. Então pensa bem, amadureça a ideia do tema que você quer escolher, porque é esse tema que ele vai te acompanhar durante alguns anos, meses, anos, tá? E aí ele tem que ser é que nem você fazer um casamento, você casar com uma pessoa. Você não casa com uma pessoa que você conheceu ontem, ou que você detesta essa pessoa, não. Você, quando casa com essa pessoa, você amadureceu a ideia de viver com aquela pessoa, de dormir com ela, acordar com ela, de tomar café da manhã com ela, almoçar com ela, jantar com ela. Então é importante que você esteja confortável com esse tema, que você não precisa saber tudo sobre esse tema, mas esse tema que você vai ter que conviver nos próximos meses e até anos, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você desenvolver um plano de trabalho, porque as pessoas, quando começam a pesquisar uma monografia, um TCC, uma dissertação, até mesmo uma tese de doutorado, elas começam muitas vezes a reunir informações desencontradas, começam a pesquisar sobre tudo em todos os momentos, e não é por aí. O primeiro ponto é você fazer um plano de trabalho onde você vai, junto do seu orientador, orientadora, ou professor que você queira, até mesmo como co-orientador, né? Você vai chegar com ele e vai falar o seguinte: olha, ele vai te falar, para isso existe um orientador. Você começa pesquisando esse tema, começa lendo essa bibliografia, e a partir do que você leu, começa a fazer pequenos resumos. Por quê, gente? Esses resumos, esses fichamentos, eles vão ser muito importantes na hora que você estiver escrevendo, na hora que te faltar uma informação, muitas vezes você não lembra, e aí você tá lá, compra um caderninho, coloca tudo lá escrito. Eu costumo escrever, não usa o computador nesse sentido, mas escreve. E depois, se quiser, passa para o computador. Mas o importante é você desenvolver um trabalho até mesmo investigativo, jornalístico. E aí, etapa por etapa, você vai desenvolvendo a tua pesquisa. Depois você vai reunir todo o material e aí sim você vai começar a escrever. Agora, muitas vezes, né, digamos assim, você não segue uma ordem cronológica, muitas vezes. Por exemplo, já aconteceu comigo na minha dissertação de mestrado, até na minha tese de doutorado, eu comecei a escrever de trás para frente, porque eu foquei naquele tema. Aí está a diferença. Mas você não falou para fazer por etapas? Sim, mas foque num tema. Foque num capítulo que você se propõe a escrever sobre aquele tema. Não comece a escrever o primeiro e o segundo ao mesmo tempo, ou o primeiro e quarto e quinto, não. Comece a escrever aquele capítulo. E muitas vezes a informação que me chegava, que eu conseguia reunir, era naquele momento aquele tipo de informação que eu achava que deveria ser, por exemplo, o capítulo 5. Tá? Mas isso não é pecado nenhum isso. É apenas você focar, você priorizar determinadas áreas. Isso vai fazer muita diferença, pessoal, na hora que você começar a escrever, porque muitas vezes as pessoas se perdem também nos prazos. A pesquisa, já aconteceu comigo muitas vezes, de eu ficar ali até o último momento, por exemplo, querendo reunir mais informações, querendo reunir mais dados, e aí tem um momento que fala o seguinte: olha, chega, acabou aqui, você não vai fazer mais pesquisa, você vai escrever o que você tem. Isso é outro vício do pesquisador, que felizmente, ainda bem que existe esse vício porque alerta a gente, né? E, por exemplo, no mestrado, já aconteceu no primeiro ano, que é o ano da pesquisa, eu queria ainda continuar a escrever, a pesquisar aquele tema no segundo mês do passado primeiro ano. E a pessoa que estava me orientando falou o seguinte: olha, não, você tem isso aqui, você vai escrever sobre isso aqui. Posteriormente, mas daquela sensação de angústia, né? Poxa, eu não aproveitei aquele tema, eu poderia usar aquele tema. Não tem problema, você futuramente, num outro trabalho, num outro curso, ou até mesmo você mesmo querendo escrever um livro, você aprofunda mais
aquela pesquisa. Um exemplo muito claro que eu dou foi quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre um determinado tema, e a família de um daqueles integrantes daquele tema que eu estava estudando, ele tinha morrido, e a família tinha uma caixa com todo tipo de arquivo, com informações muito preciosas e importantes, e essa caixa foi parar no Arquivo Nacional, foi doada pela família ao Arquivo Nacional, e o Arquivo Nacional demorou 3 anos, para vocês verem, 3 anos para poder coletar, tratar muitas vezes os jornais, os recortes de jornais, as fotografias, porque isso exige também um tratamento especial, né, do órgão que vai cuidar e vai armazenar esses dados. E aí teve um tratamento contra mofo, aquela coisa toda, e demorou 3 anos. 3 anos, não poderia esperar 3 anos para desenvolver aquele tema. Então teve uma hora com muito pesar que eu falei o seguinte: olha, esse tipo de informação eu não vou usar mais, eu vou usar isso futuramente. Futuramente eu acabei usando, né, depois na minha tese de doutorado, eu acabei usando essa informação posterior, e eu sei que existem muitas outras informações que eu acabei não usando. Gente, isso é um outro dado importante que eu vou falar aqui para vocês. Não fiquem preocupados se você não esgotou o tema. Não existe tema esgotável, tá? Seja em qualquer área das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências exatas, das ciências médicas e biológicas, não há tema esgotado. Inclusive, é uma falácia aquela pessoa que coloca assim: não, eu pretendo fazer um texto definitivo sobre esse tema. É mentira. Não existe texto definitivo, porque se existir texto definitivo, acaba a ciência. Né? A gente sabe que a própria filosofia fica em busca da verdade, e ela sempre fica tentando encontrar a verdade, e quando você acha que encontrou a verdade, você sabe que nada sabe, como dizia Sócrates. E aí você acaba o quê? Retomando as suas pesquisas, acaba retomando os seus estudos, e aí é isso que move, isso é o combustível, tá? Eu costumo dizer, o combustível da pesquisa, do trabalho científico, é você justamente utilizar essa ideia de que não existe nada definitivo, não existem verdades, tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu não vou também esgotar o tema, porque nós temos vários outros vídeos a fazer nas próximas terças-feiras, às 9 horas, no nosso canal do Facebook. Fiquem atentos, fiquem espertos, fiquem ligados. E então hoje foi o primeiro vídeo, onde eu procurei dar algumas dicas para você, na hora de você escrever a sua monografia, seu trabalho de conclusão de curso, TCC, ok? Na próxima terça-feira a gente volta com mais dicas históricas aqui, mais informações. Eu queria também chamar a atenção para que na próxima segunda-feira, dia 1º de julho de 2019, nós vamos fazer uma live aqui no Facebook com o tema sobre o chavismo, o fenômeno chavismo. E a gente vai falar do Hugo Chávez, a gente vai falar do chavismo, né, do sistema de governo da Venezuela, da Revolução Bolivariana. O que foi isso? Um tema que intriga muita gente até hoje, é um tema que desperta paixões, que desperta muitas polêmicas, porque existe, assim como no Brasil, também existia um fla-flu político na Venezuela, e a gente fala sobre esse tema, tá bom? Não deixem de seguir os nossos canais, o nosso YouTube. É importante que nós continuemos postando vídeos, e também que nós tenhamos mais adesões, mais inscrições no nosso canal. Não também deixem de curtir o nosso Facebook, curtam a nossa página, falem para os seus amigos, para os seus colegas, e também o nosso Instagram, @Dicas Históricas, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, vamos em frente, uma boa semana para todos, e fiquem atentos com relação a essas dicas sobre escrever uma monografia ou um TCC. O nosso canal está aberto para vocês também divulgarem e também mandarem perguntas. A gente também existe o objetivo de ter uma interação com vocês aqui, tá bom? Um abraço para todos e até lá. Tchau, até a próxima terça.